Eu acho que antes, talvez, assim, uma coisa que eu gostaria de esclarecer, assim, para as pessoas, né? Eu acho que a ansiedade que nós vamos falar hoje é aquela ansiedade nossa do dia a dia, assim, que muitas vezes a gente nem percebe que está ansioso, porque nós não vamos entrar na questão quando essa ansiedade ela já ultrapassa determinados limites e aí a gente precisa de ajuda profissional, né? Por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, onde nós temos com frequência sintomas como tremores, aceleração cardíaca, né? Os batimentos cardíacos vão lá em cima, enfim, assim, suor, né? Sudorese. A pessoa se sente muito mal numa crise de ansiedade. Muitas pessoas até vão até o hospital, às vezes, porque acham que estão tendo um infarto, né? E muitas vezes é uma crise de ansiedade. Então, alterações de sono também. Então, são uma série de alterações que são mais patológicas, no caso. E aí a pessoa precisa de um acompanhamento com psicólogo e, na maioria das vezes, com psiquiatra também, tá? Uhum. Então, assim, só para deixar claro que não é desta ansiedade que nós vamos falar. Nós vamos falar daquela ansiedade que nós temos no nosso dia a dia e que nós, de alguma forma, conseguimos nos autoajudar, se a gente se der conta dela, Uhum. tá? Agora, se eu vejo que não Isso, deu, eu preciso de ajuda, né? isso, antes de chegar nesse extremo, digamos assim, né? Porque a ansiedade, essa Exatamente, extrema, quando os sintomas são mais frequentes, ela é considerada uma doença. E aí ela precisa ser tratada, exatamente. né? A É, pessoa é, precisa procurar um profissional que vai tratar disso, né? Então, para a gente não chegar nesse extremo, exato, é importante a gente exatamente. os passos, né? É. Antes de chegar no Então, extremo. aí eu acho, exatamente, eu acho que isso é importante a gente colocar, né? Porque às vezes as pessoas ficam tentando, é importante a gente tentar se autoajudar sempre, né? Então, isso que a gente vai falar serve para a vida normal das pessoas, né? Serve para todo mundo. Só que às vezes não dá conta. Então, quando eu vejo que eu não consigo, que tudo isso que eu estou fazendo não está resolvendo, então eu preciso de ajuda, tá? Então, só para deixar claro isso. Então, aí a Grace então inicia lá com o passo um, né, Grace? Como é que é? Ah, anotem aí, ó. Peguem caderninho e caneta. Anota. Então, o primeiro passo é você identificar quais os momentos que você tem mais ansiedade. Que nem a Ana falou, às vezes a gente não se dá conta que a gente está ansiosa, né? Então, pensar, prestar atenção no teu dia. Qual o momento do teu dia que você se sente mais ansiosa? Ah, é quando você está lá trabalhando, que você acha que tem muito trabalho, ou você vai ter uma reunião, ou é lá quando você chega em casa, que também tem muita coisa para fazer, tem a casa para cuidar, casa para arrumar, filho para cuidar, marido para dar atenção. Que momento do dia? Ou é quando você vai ter uma prova e você está muito ansiosa, você fica para lá e para cá, você não consegue estudar. Qual o momento, em que situação do teu dia você se sente mais ansiosa? Né? Então, o primeiro passo é prestar atenção nisso e identificar isso. Exatamente. E até às vezes prestar atenção também, gente, em alguns comportamentos que a gente costuma ter, né? Como essa questão assim que a Grace falou, né? Às vezes tu tá lá estudando e não consegue se concentrar. Aí, levanta para ir na cozinha comer uma bolachinha, né? Usando a alimentação como exemplo, né? Aí eu sentei. Aí eu tenho que levantar de novo, né? Dou mais uma volta, geralmente para comer, né? Ah, voltei e sentei de novo. Não consigo ficar sentada, ou seja, não estou conseguindo me concentrar naquela situação. E às vezes, como a gente estava, a pessoa nem se dá
conta de que está ansiosa. Mas essa falta de concentração, não conseguir, ou quando chega em casa, como a Grace disse, né? Chega em casa e aí às vezes fica que nem uma barata tonta, não consegue se organizar na sua rotina e a pessoa não se dá conta de que está ansiosa, né? Então, às vezes, os comportamentos é que nos mostram que nós estamos ansiosos. Deu uma trancadinha aqui. Deu uma travada aí. Uhum. E voltou. Então, por isso, esse passo um que a Grace falou é super importante. Nós podemos prestar mais atenção no nosso dia a dia, né? Porque às vezes tem pequenas coisinhas. Muitas pessoas, a Grace, então, deve ouvir isso todos os dias no consultório, né? Dizem assim: ah, da tarde para a noite é o meu pior horário, é o horário mais difícil, né? Sim. Por quê? Porque a gente vai acumulando pequenas coisinhas que às vezes não são tão pequenas ao longo do dia. É aquela chateação no trânsito quando tu estava dirigindo. O dirigir, às vezes, as pessoas às vezes não se dão conta de que estão dirigindo e que estão ansiosas, né? Então, prestar atenção é muito importante, assim, nesse passo um que a Grace falou.